Fala, galera! Eu sou a professora Marilyn, bem-vindos ao meu canal. A minha proposta de hoje é gravar um vídeo sobre índios, conceito de índios e o eurocentrismo. Vamos lá comigo? Vamos viajar na história? Vamos historiar? Acompanhe aí meu raciocínio, então. Quero que vocês fiquem ligados numa questão importante. Esse assunto eu estou trabalhando com o segundo ano, mas também pode ser assunto do ensino fundamental, do sétimo ano. A proposta de estudar história hoje, quando a gente fala em índios, é completamente diferente do que vinha do passado. Então, eu gostaria que vocês entendessem que usar a palavra índio para se referir às sociedades nativas americanas é complicado, porque é uma palavra carregada de preconceitos. Então, eu estou aqui com o meu Colombo aqui do lado, meu bonequinho do Colombo, para a gente falar sobre esse assunto na aula de hoje, nessa proposta dessa aula curta. Então, se você pega lá o slide da RCO+, ou os títulos dos capítulos do livro de história, para começar o estudo, nós temos uma proposta esse ano que eu achei fantástica, que tem que parar para discutir só o título. Povos e culturas americanas, tupis. Olha que respeito. Olha que lindo. Ninguém falou índio tupi. Né? Porque pior que índios é índio no singular. Porque a gente tem a impressão, quando fala em índio, galera, que existe um tipo de índio para todas as sociedades americanas do continente americano. E não é assim. Esse é um preconceito criado por Colombo e pelos europeus lá no período da invasão, em 1492, século XV, depois século XVI, toda a exploração colonial criada. Então, eu falo para os meus alunos o seguinte, que os americanos, né, quando eu falo americanos, estou me referindo aos habitantes da América. Nós tivemos as nossas terras colonizadas por europeus, mas as nossas mentes também foram colonizadas. Daí a importância do nosso vídeo hoje. Então, quando a gente fala em indígenas, nessa sociedade, a gente ainda tem que fazer essa força de pôr indígena para você não se confundir. Esses povos e culturas americanas, eles foram desprezados, relegados a segundo plano, e somente a ideia do europeu veio à tona. A nossa história é toda trazida pelo europeu. Então, exemplo, quando a gente vem para a nossa aula estudar a sociedade nativa brasileira tupi, a gente vai chegar a algumas conclusões. Existiam 5 milhões, mais ou menos, cerca de 5 milhões de tupis vivendo aqui na região em 1500. Hoje, no Brasil, pegamos o último censo para olhar, 897 mil indígenas no IBGE em 2010. Cadê os povos verdadeiros donos dessa terra? O que aconteceu? E o que aconteceu com as nossas mentes, que a gente ainda continua colocando o índio, desculpa o uso da palavra, para você poder se localizar, num local inferior, sem cultura. E ainda a gente acrescenta hoje, é alcoólatra, é vagabundo, não quer saber de nada, não quer trabalhar. Que história é essa, gente? Da onde veio isso? Então, assim, os europeus criaram essa história para dizer-se superiores. Essa é a ideia do eurocentrismo que eu estou propondo para vocês. A Europa no centro de todas as explicações. Então, haviam debates no período da invasão das Américas se os indígenas dessas sociedades nativas americanas eram seres humanos ou não. Se eles tinham alma ou não. Se eles possuíam fé, se eles possuíam lei, se eles possuíam rei, ou F, ou R, ou L na língua, supostamente não teriam essa letra na língua, por isso estariam sem as fé, rei e lei. Então, o colonizador, ele vem com a ideia de explorar as terras e essas pessoas. Então, nós temos que dar voz a essas sociedades. A história tem essa função, criticar a ideia eurocêntrica, porque senão a gente não evolui no conceito histórico, a gente continua reproduzindo o que Colombo criou lá atrás, e não só Colombo, mas toda a sociedade branca europeia. Então, o eurocentrismo, que é a valorização das ideias, das visões e dos conceitos europeus como superiores, em detrimento de outras regiões, nos marca até hoje. Os indígenas foram destruídos de diversas maneiras. As sociedades americanas foram escravizadas, perderam o direito aos seus territórios, passaram fome, fugiram, guerrearam, pegaram muitas doenças dos europeus. Exemplo,
gripe, sarampo, varíola, tuberculose, e tudo isso faz com que essas populações fiquem em número reduzido até os dias de hoje. E nós, no mínimo, temos que dar voz a eles para que consigam manter a sua cultura como resistência ao eurocentrismo que persiste até hoje. Não é verdade? Mudanças e permanências na história, né? A permanência, o eurocentrismo ainda insiste em permanecer. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.